Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem bola rolando nessa quinta-feira. A gente vai projetar esse jogo contra o Atlético Paranaense com Memphis e Gustavo Henrique de volta, mas ainda alguns desfalques importantes. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Bom pessoal, eu sei que tem jogo importante contra a Portuguesa, jogo único das quartas de final do Campeonato Paulista, domingo, 8h30 da noite, lá no Canindé. Porém, eu tô achando bem interessante que o técnico Dorival Júnior, o Corinthians, nesse começo de Brasileirão, não tem desconsiderado o campeonato. Claro que você tem que dosar, dependendo da necessidade, por alguns jogadores com um desgaste maior, mas o Dorival está tentando fazer uma gestão física que eu estou achando bem legal. Por exemplo, nessa última rodada da fase de grupos, que o Corinthians corria riscos, inclusive, de não se classificar, ele preservou alguns jogadores. Outros que já tinham se ausentado no jogo anterior, até por lesão, né? O caso do André começou como titular. Aí ele deu chance para outros atletas. O caso do Alan, por exemplo, que recém chegou, foi titular nesse jogo contra o São Bernardo. Pode ser que ele não comece o jogo diante do Atlético Paranaense, mas aí, domingo, por exemplo, ele estará plenamente recuperado. Provavelmente o que a gente vai ver é uma sequência de trocas no segundo tempo, talvez acontecer de uma forma mais prematura, mais cedo, dependendo do que estiver acontecendo no jogo. Eu não acho que ele vai esticar a corda, mas eu tô achando interessante que o Dorival e o Corinthians estão prestando atenção no Brasileirão. Para o Corinthians não sofrer lá em dezembro, lá em novembro, o que sofreu nos últimos tempos. E eu nem tô falando aqui de rebaixamento, mas ficar ali em meio de tabela, daqui a pouco correr algum tipo de risco, perceber que não tem mais nenhum objetivo dentro do campeonato. Eu sei que as Copas são importantes, são legais, e quando você vai avançando é natural você priorizar, mas, cara, essa é a diferença quando você, desde a primeira rodada, a segunda, a terceira, você começa a dar uma fortalecida no teu time para não desperdiçar pontos importantes. Vamos lá, vocês acham, embora um começo surpreendente até do Atlético Paranaense no campeonato, que recém voltou da Série B, vocês acham que o Furacão vai disputar a mesma coisa que o Corinthians? Eu acho que não. Eu acho que o Corinthians tem elenco, investimento e capacidade para G6. E quando eu falo G6, não é que ele vai ser sexto, é dentro de uma margem de erro. Pode disputar o título, pode ser G4, pode ser G8, eu acho que tá ali no bolo. E aí depende de muitas variáveis, né? O campeonato é muito longo. Agora, o Atlético Paranaense, eu acho que é meio de tabela, com muito esforço. Embora um começo de campeonato surpreendente, repito. Mas isso é normal no começo de ano, né? Até as coisas se acomodarem, você tem algumas surpresas, alguns clubes que despontam, outros que estão no Z4, que daqui a pouco vão reagir. Isso acontece. Eu não acho que Furacão e Corinthians disputarão a mesma coisa. E aí o que você tem que fazer? Você tem que roubar ponto. Você não pode perder pontos para essas equipes. É justamente nesses momentos que você tem que fazer valer a tua força. Quando você vai jogar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, cara, tudo pode acontecer. Você vai, obviamente, né, botar lá a tua força, mas se você trocar a garrafa, beleza. Se você perder, não é que seja legal, mas é do jogo. Agora, você não pode perder para os inferiores a você. Aí você tem que roubar ponto. Quando eu falo roubar ponto, é buscar uma vitória, mas fora de casa, se voltar com um empatezinho, não é mau negócio. E aí você precisa dar uma fortalecida no teu time. E diante disso, a perspectiva é que o Dorival escale titulares nesse jogo contra o Atlético. Gramado ruim, é sintético, eu sei que tem todos esses riscos, mas não interessa. Valem 3 pontos. E lá na frente, ninguém vai botar um asterisco, uma ressalva. Ah, mas eu perdi o jogo pro Atlético na Arena da Baixada. Ah, mas também, né, o gramado. Não adianta. Tá no campeonato, tem que disputar e tem que jogar para ganhar. E é por isso que eu tô achando bem legal o que o Corinthians está fazendo nesse começo de campeonato. Inclusive, a ponto de se vencer, dar uma escalada na tabela, o Corinthians tem um jogo a menos, o Atlético também, né, por consequência, e chegar lá nas primeiras posições, 5º lugar e tal. Olha que interessante. Então, é um jogo importante sim. Por isso, vários relacionados que muita gente até não contava, de jogadores que retornam. Caso do Memphis Depay e do Gustavo Henrique. Os dois estão relacionados. E a perspectiva, como eu disse, é de um time titular. Tem algumas dúvidas, né? Vamos lá. O Hugo no gol, o Mateuzinho na direita, o Pedro Milans foi titular contra o São Bernardo. Olha que interessante. E o Mateuzinho entrou no segundo tempo.
Então daqui a pouco, se o Mateuzinho tiver um desgaste, entra o Milan no segundo tempo, ele vai revezando. 5 trocas, rapaziada, você troca quase meio time. E aí você vai gerenciando fisicamente o teu elenco. Dá pra fazer isso. O Bidu é um problema sério, né? Não tem outro, então ele tem que jogar. Na dupla de zaga, você pode botar titular. O Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista. E estamos falando de jogadores com uma idade acima dos 30 anos, mas, cara, fisicamente, os dois são privilegiados. O Gabriel Paulista tem se mostrado aí um novato, né? Quando a gente vê ele correndo em campo. Impressionante. E ele foi preservado no jogo passado. Então ele tá pleno para jogar 2 jogos e depois o campeonato vai parar, depois da semifinal. Então, eu acho que tem um respiro aí. Vai parar o brasileiro, né? Mas exatamente para você ter os estaduais ali naquela reta final. Então, não é necessariamente um respiro. É o respiro de 2 competições, né? Mas o gerenciamento vai ter que continuar acontecendo. Meio de campo. O Ranieri não começou como titular, o Alan começou. Aí você tem o Matheus Pereira, que não estava no jogo passado, que pode jogar ali no meio. Então você pode ter Ranieri, Matheus Pereira, se você quiser dar uma encorpada, Carrilho, Garro, Memphis e Guinegão. Tá bom. Vou fortalecer o meio. É que o André começou como titular. Mas é novo. Se tiver bem, aí você pode jogar. Ranieri, Matheus Pereira, André e Garro. Memphis e Guinegão. Vamos lá, você quer botar o Alan, por exemplo, para preservar o André, para deixar o André para domingo contra a Portuguesa? Dá para fazer também. Aí você tem Ranieri, Matheus Pereira, Alan e Garro. Quer tirar o Garro? Bom, aí você pode botar o Carrilho, por exemplo, e o Matheus Pereira e o Alan fazendo uma espécie de um tripé de volantes ali na armação, ou o Memphis voltar. É que o Memphis agora, sem o Yuri Alberto, eu acho que ele pode atacar esse espaço aí mais próximo do Guinegão. Então é importante você ter um meia ali, lembrando que o Corinthians ainda está sem Breno Bidon. E aí eu já começo a entrar nos desfalques. O Bidon iniciou a transição mais rápido do que a gente imaginava, o Dorival já falou sobre isso, né? Que ele estaria para voltar, o Caio César um pouquinho mais para frente, ele ainda tá fora também. O Yuri, a gente vai, né, ter que esperar aí, são 2 semanas quietinho, depois a terceira de recuperação. Eu sigo com o meu cutuque aqui, com a minha suspeita, meu palpite de que o Corinthians chegando lá, evidentemente, no segundo jogo da final, o Yuri joga. Pelo menos no segundo jogo. Existe uma previsão de 1 mês, né, de 4 a 6 semanas. Conhecendo o Yuri Alberto, em 1 mês, 3 semanas ele tá de volta. Mas é só palpite, evidentemente, né? Não é nenhuma projeção médica aqui, né? É só baseado no histórico do jogador. O Breno Bidon começou a transição, mas ele ainda não foi relacionado, então pode ser que ele seja relacionado no jogo contra a Portuguesa. E aí, se o Garro tiver desgastado pelo jogo de quinta-feira, você já tem um Bidon. Então você pode usar o Garro contra o Atlético Paranaense, mesmo que seja o gramado sintético. Essa é a minha única... Porque jogadores que têm problemas crônicos no joelho, lesão mais de impacto, caso do André, que teve uma lesão ligamentar no tornozelo, talvez haja uma preservação. Então, cara, você tem que trabalhar com todos os cenários, né? Não, esse jogador sente um pouco mais nesse gramado. Não, então eu vou preservar ele para domingo. Quem que entrou como titular contra o São Bernardo? Não, fulano, beltrano, ciclano. Então, esses eu coloco no segundo tempo aqui. É um quebra-cabeças. Mas, ao mesmo tempo, como a gente vem falando, o Corinthians ganhou capacidade de elenco. Se você tem um Alan hoje que ele pode começar e entrar no segundo tempo, o Matheus Pereira da mesma maneira, você já não sobrecarrega tanto o Ranieri, o André, que eram titulares absolutos em contestes cara, você não tinha outro para colocar ali. Ou dependeram do Charles, que eu até briguei, né, no bom sentido com a rapaziada da live, depois do jogo contra o São Bernardo, que eu acho até que ele jogou bem, mas ele começou aquele jogo. Será que ele começa agora de novo? Não precisa, né? Porque tem toda essa galera que eu falei aí. Mas vira uma opção para segundo tempo. Se alguém cansar e tudo mais, tem opções. Dorival hoje tem opções. No ataque ele tá um pouco prejudicado, né? Porque ele perdeu o Yuri, ele perdeu o Caio César, e aí ele vai depender do Guinegão, do Kaique ou do Pedro Raul. Eu acho que ele vai de Guinegão, de Memphis e Guinegão no ataque. Tem o Vitinho também, né? Que não engrena, né? Acho bom jogador, mas ele ainda não engrenou. A chance é agora. Falamos sobre isso. O Yuri Alberto vai deixar uma lacuna aí para que alguns jogadores aproveitem. E se o Pedro Raul não começar, ele fatalmente vai entrar no decorrer do jogo, que ele aproveite. O Guinegão, se ele não começar, ele vai entrar. O Kaique vai ter a chance dele. Então, rapaziada, a hora é agora. Qual time você escalaria? Você priorizaria também titulares contra o Atlético e deixaria, né, um segundo time contra a Portuguesa?
força máxima nos 2 jogos. Qual a sua opinião? Minha rapaziada boa, mais um giro de notícias importantes e atualizadas aí do Coringão pra você não perder nada. Já peço pra você dar o like, se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Fui!